A palavra de hoje vai se encontrar lá em Gênesis, capítulo 22, vamos falar de Abraão. E assim diz a palavra: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Vamos colocar o banner da palavra de hoje. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Crescendo nas provações através da obediência. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. É um texto muito forte. Acredito que, se todos não conhecem, a maioria já deve conhecer esse texto. E antes de começar a trabalhar sobre o texto, eu quero fazer 3 pontos especiais sobre ele, que tenho certeza que vai edificar a vida de muitos. Vamos trazer um contexto, até nesse momento que estamos vivendo, essa guerra que está havendo em Israel, Palestina. Não sei se todos já conhecem, se todos sabem a história, se já se deram ao trabalho de pesquisar, provavelmente alguns sim, outros não. Vamos tentar fazer de uma forma bem assim: NVI Trindade, uma versão atualizada, um compilado. Abraão vivia, estava nos seus 70, 80 anos. Deus fez um chamado para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, um homem de fé, foi. Seguiu com sua mulher, seguiu com alguns parentes poucos próximos, e seguiu para essa terra. E Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de grandes nações. Ele seria aquele que faria o povo de Deus prosperar. Só que Abraão, chegando já na terceira idade, já naquela época se vivia mais, ele já está próximo lá dos seus 90 anos. Sara não acreditava mais que poderia ter filhos, também chegando lá nos 80, 90 anos. Ela diz a Abraão: Abraão, esse filho não vem de mim, estamos esperando uma coisa que não vai acontecer. Deite com minha serva Agar, uma egípcia, e com ela poderá prover seu filho. Naquela época não era algo absurdo, E Abraão ali olhou para Agar, né? Vamos. E assim foi. E aí Abraão deitou com Agar e teve o seu primeiro filho, Ismael. Passado mais um tempo, Deus disse a Abraão: não é este o filho prometido. Não é este o filho prometido. O filho que você terá será o filho com Sara. E assim veio Isaque, o segundo filho. Veio o seu segundo filho, Isaque. E ao crescer, Sara não gostava, Ismael era mais velho do que Isaque, e coisas
e ficava ali brincando e fazendo coisas pejorativas com o filho mais novo, e Sara manda Abraão expulsar a mulher e o filho dali. Abraão fica consternado, mas Deus diz que pode mandar, que Deus abençoaria aquele povo, mas que mandasse porque o filho da promessa era Isaac. E assim se deu. Podemos dizer que a guerra que temos hoje começou com a falta de obediência, com a falta de fé na cozinha de Abraão. Porque o povo palestino, os árabes que conhecemos, são aí descendentes de Ismael, os ismaelitas. Eles entendem que aquela terra também é deles, por serem filhos de Abraão. Então, vemos aí a guerra de hoje, certo? Então, dando esse contexto, e aí a gente chega aqui, Abraão lá com seus 100 anos, quando Deus pede, não existe o registro de idade perfeita, mas para o filho conseguir levar lenha, se entende que ali o filho de Abraão deveria ter seus 15 e 30 anos, e Abraão já passava dos 100. Agora imagina a aprovação de Deus, pedindo a Abraão, seu único filho, ele com mais de 100 anos, aquilo que ele tanto esperava, filho de uma promessa. Difícil de você acreditar. E mesmo naquela época, era muito difícil. Deus não pedia filhos em sacrifício. Em Crônicas nós vemos que existiam deus pagãos que pediam, que mandavam fazer holocausto com seus filhos. O próprio deus Moloque era um exemplo disso. Mas Abraão está com 120 anos e Deus fala no versículo 1: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Agora pare para pensar, hipoteticamente, você tem só um filho. Você sabe que não pode ter mais um filho. E Deus vem e te pede aquele filho em holocausto. É difícil para pensar. Sabemos que aquele era outro tempo. Mas é difícil você parar e conceber, você entregar o seu único filho em holocausto. É muito difícil. Quem é pai sabe disso. Só que a gente tem que... Primeiro entendimento daqui. Por mais duro que pareça, a provação, que é muitas vezes o deserto que passamos. Cada um de nós aqui passa seu deserto. Pode ser o que for, financeiro, emocional, sentimental, profissional, todo mundo passa. Que atravessa. Nós temos que dar graças a Deus por esse deserto. Porque muitas vezes, quando estão passando por ele, se você olhar, você está saindo do Egito. Você está saindo de um local onde você era preso, onde você era escravo, e você já está em direção a Canaã. Então, dê graças a Deus. E aqui nós vemos que Abraão teve fé. Ele teve dependência de Deus. Em nenhum momento é registrado que Abraão questiona: Deus, não vou, não quero, não levo, não faço, não aceito. Nenhum momento. No versículo 3 vocês veem que ele já aceita. Quero pedir para colocar aqui, eu vi recentemente uma palavra que eu achei muito interessante de um pastor que eu gosto, Luciano Subirá. E ele fala, lá em Lucas, versículo 22, 31. Olha essa aqui. Em Lucas, Jesus fala para Pedro, quem conhece, sempre Pedro está nas histórias, é impressionante, não foge. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Que conversinha chata, não é não? Deus olha para você, Jesus na verdade, olha para você e diz assim: meu irmão, Jesus está pedindo para passar peneira aí em todo mundo, para ver o que sobra. Quero ver o que faz. E aí quem assiste The Chosen, eu consigo imaginar um pouco Jesus falar isso para Pedro: Simão, Simão, o diabo está pedindo para passar peneira em vocês. E Simão, daquele jeitão dele, né, passa assim: mestre, mas você não deixou não, né? E quem conhece eu acho muito interessante que eu imagino Jesus parecido com aqui. Quem conhece, depois ele pensa, aí Jesus passa do lado de Pedro, olhando para o lado desconfiado, né? Aí Pedro já começa a ficar nervoso: mestre, você não deixou fazer isso não, né? E aí Jesus responde, se puder colocar o versículo 32 do capítulo 22, eu porém roguei por ti. Aí Pedro, atacado, né? Eu sabia, mestre, que você não deixaria isso acontecer. Só que Jesus conclui: para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, o propósito de provas e peneiras não é acabar com a sua fé. E por isso que Jesus disse que ele rogou não para que a peneira não viesse, mas para que a nossa fé não desfaleça. Em outras palavras,
De novo, traduzindo aqui para a NVI Trindade, para ficar mais fácil, Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, a peneira vai comer, o diabo vai passar a peneira em todo mundo, permissão concedida, mas eu roguei perante Deus para que a sua fé não desfaleça, porque você não vai sair de uma provação pior do que você está entrando, você vai melhorar. E quando você sair dessa provação, quando você sair desse deserto, quando te converteres, fortalece teu irmão com aquilo que você passou, com aquilo que você sofreu. Você vai fortalecer seu irmão através de um testemunho. Então este é o propósito de Deus e o plano de Deus. Ele nunca quis que a tribulação nos destruísse. Agora, se nós vamos crescer com ela, se vamos amadurecer, ou se vamos ser consumidos, depende de nós. Nós precisamos entender que podemos decidir não só sentimentos, mas também podemos decidir resultados. É importante, como cristãos, entendermos o seguinte: a aprovação normalmente vem de Deus. A tentação vem do inimigo. E a consequência. Certo? Lembrem disso. Eu vi o relato do pastor que eu achei muito interessante e leva isso para a minha vida. Uma ovelha dele chegou para ela: pastor, estou há 10 anos sofrendo uma provação sem fim. Aí o pastor: 10 anos? Mas o que foi que aconteceu? 10 anos visitando meu marido na cadeia, pastor, não sei o que eu faço mais. O pastor: mas como foi que você conheceu ele? Quando foi que se conheceu? Não, pastor, quando eu conheci ele já era dessa vida. Aí o pastor vira para ela e diz: irmã, infelizmente é consequência. Às vezes aquele cara lá que amava, que era certinho, você não quis. Para você escolheu o cara errado. Então temos que entender a aprovação, a tentação, e também existe a consequência. O ser humano, a gente vê lá em Gênesis, Abraão empurra: não, foi ela que me deu o fruto. Então o ser humano é assim, ele gosta de tudo empurrar, não porque foi o diabo que fez, não porque é culpa daquilo, mas existe também o lado da consequência. Mas como eu vinha falando, podemos decidir não só sentimentos, mas também decidimos resultados. Somos nós que vamos decidir se a nossa fé tem um prazo de validade, se ela vai acabar em breve, como a gente tem visto muito hoje. Quantos cantores gospel, quantos cristãos você vê se afastando da igreja? É aquele que não persevera, é aquele que não resiste à provação, aquele que não resiste à batalha e sucumbe a ela. Isso cabe a nós, ou se vamos sobreviver e crescer, para dar o bom testemunho daquilo que passamos. Todo deserto é difícil. Nós não vamos passar por desertos fáceis. E não existe deserto mais difícil do que o outro, porque cada um tem a sua dificuldade. Então todos são importantes. E é importante que cada um de nós lembrarmos aqui: se você quer que Deus te ouça quando você ora, você precisa ouvir quando Ele fala. Lembrem disso. Se você quer que Deus te ouça quando você ora, ouça quando Ele fala. Quando Abraão ouviu Deus falando, ele não questionou. Ele foi, pegou o filho e foi. Não tenho dúvidas, não é relatado, mas não tenho dúvidas que Abraão deve ter ido de uma ponta a outra orando. Quando o filho pergunta: cadê o cordeiro do sacrifício? Imagine o coração desse pai, onde foi bater. E a fé do cara para dizer assim: Deus proverá, porque ele já tinha ouvido que era o filho. Então a fé dele, então a oração de Abraão também é ouvida. E nesse momento, nesse deserto, é nessa prova que Deus vai olhar para você e ver a joia que você é. E é o deserto que vai fazer você ser lapidado. Todo mundo sabe que toda joia, todo ouro que você usa, ele passa por um processo. Então Deus olha para você como uma joia rara, uma joia bruta, e lapida, ele vai lapidando. E para ser lapidado requer um esforço, requer um tratamento. Então, que nós possamos permitir esse agir de Deus e não paremos de caminhar. A igreja é importante nisso. Quando você está no meio da igreja, um dando as mãos aos outros e se empurrando para frente, como diz o pastor, adoro essa frase dele: vamos todos chegar no céu, estamos aqui, vamos chegar que vocês estão empurrando o outro. É isso, é um suporte o outro, porque não é fácil. A caminhada não é fácil. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é do versículo 3 em diante, é a questão da obediência. Para conseguir melhor passar pelas provações,
precisamos de obediência. E por que obediência? Porque vamos ser provados. Se obedientes, aprovados. Este é o segundo ponto que eu gostaria de tocar: obediência. E olha o tamanho da obediência de Abraão. Deus não é aquele Deus ruim. Deus não é um Deus autoritário. Mas muitas vezes Deus não quer que você entenda. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você coloque o pé antes do chão aparecer. É isso que Ele espera de você. É a fé. Você fechou e diz: eu aceito, Senhor. Não sei o propósito que você tem na minha vida, mas eu vou. É assim que funciona. Muitas vezes é difícil a gente sair do conforto que estamos. Como Abraão estava, ele tinha recebido seu filho, que ele tanto esperava, tanto ansiava, e estava lá no conforto. E Deus tirou Abraão da zona de conforto dele. E eu tenho uma visão seguinte: as direções de Deus, elas são muito claras. Podemos discutir qualquer questão doutrinária entre igrejas. Se você acredita ser pós-tribulacionismo, arminiano, não arminiano, calvinista, não interessa. Mas a lei, Deus, Deus, Ele nos dá questões essenciais. Jesus nos dá um código moral, de conduta, ético, muito claro. E esse não pode ser relativizado. O que o mundo tem feito hoje? Para onde você olha, o código implantado por Deus, ele está sendo relativizado, está perdendo a força. Muitas vezes a gente tem que explicar porque hoje em dia, se você sair na rua e falar para alguém que ele está em pecado, você é processado. Então, estamos relativizando. Se lermos o Sermão do Monte, ele por si só já é um código de conduta absurdo, e ele é muito claro. Não há questionamentos ali. Hoje em dia, infelizmente, não é todos os casos, mas eu, particularmente, quando escuto muito assim, isso é entre eu e Deus. Parece que o meu subconsciente processa assim: eu estou pecando, mas o problema é meu, eu quero continuar pecando. Você vê, você tenta dar aquele conselho e a pessoa te retorna: isso é entre eu e Deus. É o que a gente vive hoje. As pessoas não estão se importando. Não tem como você ser de Cristo. Entenda isso no coração de vocês. Não tem como você ser de Cristo e não entrar em conflito com sua carne. Para obedecermos a Deus, temos que deixar de ser escravos do pecado. Temos que deixar de ser escravos dos nossos desejos. A liberdade que Deus nos deu é essa: sair disso, não ser mais escravos das nossas vontades. É fácil? De forma alguma. De forma alguma. Nós que estamos nesse mundo sabemos que não é fácil abdicar. Mas é possível? Através da graça. E a graça que buscamos, se você buscar de forma incessante essa graça, não buscando desculpas para os seus erros, desculpas para as suas falhas, assim reconhecer, por isso que confessamos nossos pecados, é reconhecer: Deus, eu sou falho, eu estou pecando, e reconhecer: não, mas eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero pecar mais. É isso, é sobre isso. E aí começamos a caminhar. É quando começamos a alcançar. Existe um louvor que fala: a fé se manifesta quando o limite da força humana acaba. É isso. Eu nunca fui o tipo de, quem me conhece sabe, nunca fui o tipo de cristão terrorista, que o mundo está acabando, que Jesus vai voltar, que você está indo para o inferno. Nunca foi esse tipo. Mas a grande verdade é: o mundo nos mostra que, biblicamente falando, estamos na dores do parto. O fim dos tempos ele se aproxima. Eu não sou daquele que vou dizer que essa geração é a próxima geração, que nem o filho do homem sabe. Mas as dores do parto é muito claro. Quem quiser, eu sempre com essa pessoa e mostro biblicamente coisas na Bíblia que, tipo assim, ninguém jamais sonhava está acontecendo. E ele fala que isso precederá o fim dos tempos. Então, temos que entender e abrir os olhos para as coisas. Abrir os olhos para o que está acontecendo. É impossível você pregar o verdadeiro Evangelho, viver o verdadeiro Evangelho e não criar inimigos, ou não voltar as costas para você. Viva uma vida de obediência e você entenderá que não são eles que estão te excluindo, mas Deus está te separando. Basta você viver uma vida de obediência a Cristo. Não são as pessoas que vão te excluir do meio. Não vai ser isso que vai acontecer. Entenda, não são eles, é Deus que está te separando. Filho, você é meu. E eu estou te preparando para uma coisa melhor. Muitas vezes só se vive uma vez, só se vive uma vez. E eu acredito que só se vive uma vez e a vida eterna é consequência dessa. Daqui você parte para a vida eterna ou não. Mas é só uma vez. A sua escolha aqui vai informar para onde você estará indo.
e um mundo em extrema rebelião contra Deus, um pouquinho de obediência, infelizmente, se torna fanatismo. Você não precisa ser aquele fanático, mas na hora que você bebe, você está no mundo de bebidas. Quem é aqui que parou, por exemplo, e você sai? Estou pegando um exemplo clássico que muitas pessoas passam por isso. E você sai, parece que todo mundo já aponta o dedo e diz: você virou fanático, você se converteu, e de forma jocosa fala isso. Ixi, agora é o crentinho. Muitas pessoas passaram por isso. E de novo, gente, é uma opção. Não, eu conheci a Cristo e não quero mais beber. Eu não estou falando que beber é pecado, mas às vezes a pessoa diz assim: a bebida é uma porta que eu abro para o inimigo e eu opto por não beber. É uma opção, porque eu sei que se eu beber eu posso fazer besteira. Pronto, acabou-se. Você vira chacota. E eu falei bebida, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, temos que entender que não é ao mundo que agradamos, é a Deus. Se nós perdemos o foco de a quem temos que agradar, nós estaremos perdidos. Existe uma frasezinha, não lembro, o pastor falou, o estudioso, que fala o seguinte: merecido estará escrito no tapete do inferno, não na porta do céu. Nós não merecemos nada. E temos que trabalhar com isso. Aí de novo, fé, obediência, buscar a Deus, nos arrepender, entregar. E vamos pecar, mas é entregar e não se conformar com aquilo, é viver uma vida digna daquilo que Ele tem para nós. Só vamos alcançar dessa forma. E o terceiro e último ponto que eu queria trazer dessa mensagem é o sacrifício. Olha esse sacrifício de Abraão, seu único filho. Mas se você ler essa mensagem, quem tiver oportunidade, está lá em Gênesis 22. Leia de novo em casa, anote no seu caderninho, leia com calma. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus não quer Isaac. Você vai compreender que o que Deus quer ali é Abraão. Mas o que acontece? Pega essa visão. Isaac é a idolatria no coração de Abraão que impede o melhor de Deus na vida de Abraão. Aquele era o filho tão sonhado e tão esperado. Quantas vezes a gente não pede uma coisa a Deus e quando recebe, muitas vezes esquece dele. Receber, esquece. Deus não vai te dar uma bênção para te afastar dele. Deus não vai te dar um presente para te tirar da vida dele. Somos nós. Isso é falha nossa. Então, se Isaac é tudo o que Abraão quer, Deus não pode entregar mais nada a ele. Como é que Deus entrega mais alguma coisa? Não tem como. Porque Isaac se torna a muralha entre Deus e Abraão, entre as bênçãos que Deus quer prover e Abraão. Lembre, Deus nunca nos dará algo para nos afastar dele. Botem isso no seu coração. Nunca nos abençoará com algo, de alguma forma, que aquela bênção nos afaste dele. Isso não vai acontecer. E quando Abraão ergue o cutelo, que o anjo brada para ele parar, mostrando, e Deus fala para Abraão, no coração de Abraão: Abraão, tu és verdadeiramente meu. Você está disposto a crer e ir comigo até o final. É isso. Deus sabia ou não sabia? Vamos lá, quem está com Deus sabia ou não sabia que ele levaria o filho? Sabia. Só que aquilo é para provar Abraão, porque Abraão tinha colocado o filho, idolatrando o filho, porque era aquilo que ele sonhava, era aquilo que ele queria. Então Deus faz isso. Deus não quer Isaac morto. Deus quer idolatria no seu coração morta. Você tem que sacrificar o Isaac como obediência a Deus. Você não pode estar colocando algo como idolatria. Deus não honra conquista. Deus honra renúncias. É a renúncia que você faz para ter o que você tem que Ele vai honrar. Ele não vai honrar porque você é um médico que tem um carro, que tem 5 carros, que você tem uma lancha, que você tem isso, que você tem aquilo, que você é bem visto. Ele não vai honrar conquista. Deus vai honrar a renúncia que você fez para você ter o que você tem. No céu é o contrário, gente. Lembre disso. Jesus fala: quem quer ser o maior no reino dos céus, que sirva. É aquele que tem que ser o menor aqui. Então, no reino de Deus, nós não somos conhecidos pelos que temos, mas pelo que deixamos para trás para ter o que temos. Jesus, quando entrou no barco, é um exemplo clássico disso. Eu adoro essa passagem. Quando Jesus entrou lá no barco e Simão pregou e mandou Simão ir para o mar, e Simão faz aquela pesca enorme, o barco não aguenta, e depois Jesus chama Pedro para seguir ele. Agora deixa tudo e me segue. Por quê? É muito fácil você largar as coisas que você não tem nada. Depois de uma noite horrorosa,
Simão Pedro não tinha pescado nada, é muito fácil, eu nada mesmo, vamos embora. Mas Jesus deu a melhor pesca da vida de Pedro, deu a melhor pesca, a melhor situação. Depois, para largar tudo, me segue. É isso, porque para Pedro entender que ele tem que renunciar àquilo que ele tinha, as coisas que ele tinha. Largar o barco de rede vazia é fácil, não é renúncia, não é sacrifício, não é nada disso. Abraão teve seu filho como sacrifício. Pedro teve a pesca, a sua vida de pescador. Agora, nas nossas vidas, qual é o seu Isaac? Qual é o seu sacrifício? Qual é a renúncia que precisa ser feita? Isso é pessoal, às vezes é coisa simples, que as coisas, às vezes é uma coisa muito grave, mas isso é muito pessoal. Tem gente que idolatra ministério, tem gente que idolatra altar, tem gente que idolatra família, tem gente que idolatra casamento, tem gente que idolatra cachorro, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra político, tem gente que idolatra time de futebol, tem gente que idolatra desejos da carne. Precisamos muitas vezes sacrificar o Isaac dentro de nós. E aqui não é porque você não pode torcer por um time de futebol, não é porque você não pode ter uma vida com conforto, não é porque você não pode ter amor à sua família, mas isso não pode impedir. Isso não pode se tornar uma barreira. Isso não pode se tornar a muralha entre Deus e você. Adorai e buscai primeiro a Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É assim. Não cative a sua queda. Não alimente o leão que quer devorar você. Não permita isso. Senão você vai embarrear. Você coloca um muro entre você e Deus, e depois não entende porque a bênção não chega. Você não consegue conceber. E é muito fácil, quem está fora vê. Billy Graham, famoso, a maioria que já conhece, eu já citei, Rodrigo já citou, famosíssimo, acho que um dos maiores da atualidade, já falecido, mas da atualidade, pregadores. Uma vez foi questionado: Billy Graham, se você estivesse num quarto com uma mulher que não fosse a sua, portas trancadas, você trairia ela? E a resposta dele: com certeza. E aí os repórteres, isso é real, os repórteres lá tipo, oi? Só que ele já emendou a resposta: é por isso que eu nem me permito entrar no quarto. Por causa disso, temos que entender quais são nossas fraquezas, nossas idolatrias. Billy Graham já contei a história dele. Billy Graham disse que o problema dele era a mulher. Então nem em elevador ele entrava com mulher sozinho, porque ele sabia a fraqueza na carne dele, ele sabia o espinho, ele sabia o que era o Isaac dele. Então ele nem se permitia a chance de algo acontecer. E eu pergunto mais uma vez: qual é o seu Isaac? Qual é a renúncia que você precisa fazer que está impedindo o agir de Deus na sua vida, está impedindo o acesso? O que temos é bom? É. Mas o que Deus tem é melhor. Ele não vai pedir nada que é bom para a gente sem ter preparado o extraordinário na vida de cada um de vocês. Nada, de forma alguma. O que Deus nos pede é matéria-prima para o maior. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas tudo que Ele pede é matéria-prima para Ele continuar fazendo. Ele pode fazer sem a gente pedir, sem a nossa obediência. Ele é Deus, mas Ele decidiu não fazer. Na última pregação que eu fiz aqui, quem estava presente sabe, eu falei sobre as tempestades, o coração do homem, as tempestades da vida, e que Deus não está preocupado como as coisas estão. Antes de tudo Ele pergunta: como você está? Como é que está o seu coração, meu irmão? Ele não quer saber. Eu já falei para alguns irmãos que conversaram comigo recente, o entorno ele muda muito fácil. É muito fácil ele te arrumar um emprego, é muito fácil ele te arrumar uma esposa, é muito fácil ele consertar um casamento. O difícil é você permitir que ele entre no seu coração e dê liberdade para o Espírito Santo agir. Esse é o difícil. E é isso que Ele espera. Eu imagino Deus esperando assim, tipo, é agora, é hoje? Vou ser chamado, vou ser cogitado, vocês vão abrir as portas para mim? É isso. Os arredores, Ele pode mudar e mexer a qualquer momento, mas eu fui de novo, para o fluir dele em nossas vidas depende de nós querermos, aceitarmos, obedecermos, ou mover o Espírito Santo em nós. A obediência muitas vezes através do sacrifício, pode ser material, como eu falei, pode ser sentimental, pode ser emocional, pode ser de várias formas, mas é a prova que entendemos o que Ele deseja de nós. É a prova de entendermos a Sua palavra.
que nos rendemos a Ele. E para finalizar, queria contar uma história que muitos atribuem a Billy Graham, um texto um pouco longo, vou ler, que eu acho muito interessante, de como o mundo está hoje. Atribuem a Billy Graham, mas eu fui pesquisar e vi, foi a filha dele que falou. Quando questionado sobre o 11 de setembro, o acidente lá das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e ela foi questionada, eu vou ler na íntegra aqui a resposta dela. E eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva conosco? Primeiro, começou desde que Madeleine Murray O'Hair se queixou que era impróprio se fazer orações nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Segundo, depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, que não devemos roubar, e devemos amar o nosso próximo como a nós próprios. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a autoestima. E nós dissemos, o perito nesse assunto deve saber do que está falando, então nós concordamos com ele. Quarto, depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveriam tocar em um aluno quando se comportassem mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. E aqui eu faço uma observação que ela mesma faz. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, e bater, humilhar, dar socos, chutar. Há uma grande diferença. E nós concordamos com tudo. Quinto, aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Sexto, em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como rapazes serão sempre rapazes, e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tiveram obtido na escola. E nós dissemos, está bem. Depois de alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e que nossa economia ficasse equilibrada. Oitavo, então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos. Nono, depois uma outra pessoa levou isto um passo mais adiante e publicou foto de crianças nuas, e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isso é democracia, e eles têm direito de ter a liberdade de expressar e fazer isso. 10º ponto pela lista. A indústria do entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam a profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, drogas, assassino, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isto é apenas uma diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que faça. Agora nós estamos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente o que semeamos. Uma menininha escreveu um bilhetinho para Deus dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? E a resposta de Deus para ela seria,
querida criança, não me deixaram entrar nas escolas do seu Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e TVs dizem, mas duvidamos do que a Bíblia diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. Na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando a gente prega a verdade, às vezes é uma palavra um pouco mais dura, as pessoas mudam de igreja. Ninguém está disposto a ser confrontado, ninguém está disposto a ser chamado. Minha esposa sabe isso melhor do que ninguém, ela me conhece. Eu gosto muito de palavras de pastores de exaltação, que é a palavra mais dura, que me tira da zona do conforto. Para o ser humano, para o homem, de forma geral, é muito fácil se acomodar, é muito fácil entrar na zona de conforto e ali ficar e achar que está tudo bom, está tudo ótimo. Mas nós precisamos ser confrontados. A vida é muito curta, precisamos aproveitar. Não, a vida é muito curta, precisamos trabalhar para Deus, porque a eternidade é muito maior do que essa vida curta que temos. Comparado à eternidade, essa vida não é irrisória. A eternidade, o nome já diz. E aí, mais uma vez, temos que ter obediência, temos que passar pelas provações. Entendam isso. Crescendo nas provações através da obediência. E a obediência não é simplesmente você dizer sim, senhor e não, senhor. É muito fácil nós nos convertermos e marcar aquele chequezinho, fui para o culto hoje, tá? Gente, a transformação, a verdadeira mudança não vem daí. A verdadeira mudança vem dos sacrifícios, das renúncias que nós temos que fazer. É aí que somos vistos. É aí que Deus entende que nós estamos dispostos e compreendemos Sua palavra. Sabemos que não é um botão, muitas vezes o sacrifício não vai acontecer de hoje para amanhã. Sabemos que não é instantâneo, mas sabemos que é um caminho a percorrer. O primeiro passo é assim: este é meu Isaac, essa é a muralha que eu levantei entre eu e Deus. Isso está me impedindo de alcançar a misericórdia, alcançar as bênçãos. O pastor Rodrigo fala, lá no céu tem um galpão cheio de bênçãos e milagres esperando a gente. Mas eles só vão descer quando nós compreendermos o que Ele quer para as nossas vidas, quando derrubarmos essa muralha, quando tirarmos o Isaac. Que você possa fechar seus olhos individualmente e pense, não simplesmente feche seus olhos, pense ao som do louvor. Qual é o Isaac que está impedindo você dar um passo mais diante de Deus? O que é que está te impedindo a chegar mais próximo dele? O que é que está embarreirando? Às vezes, como eu disse, é gasto financeiro, é bebida, são vícios, é mulher. Gente, qual o seu Isaac? Todos temos os nossos, cada um tem o seu. Que você feche seus olhos, que você busque encontrar ele. E durante esse louvor, faça uma oração pessoal, porque é isso entre você e Deus. Você entregar a Ele aquilo que você não sabe, para que a fé dele, que a sua fé nele possa alcançar. Para que você diga: Senhor, as minhas forças se acabaram e agora é a sua misericórdia que irá sobreviver.